Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para continuar os nossos estudos acerca do panorama do Antigo Testamento e hoje a nossa aula falará sobre o profeta Daniel, que é um profeta que atuou no período da história de Israel que nós chamamos de pós-exílio. Então vamos orar antes de tudo, né, para começarmos a nossa aula e pedir ao Senhor para que Ele nos abençoe e ilumine o nosso entendimento. Então abaixemos as nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado por esse dia, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos estudando a Tua Palavra, de termos esse privilégio de aprendermos mais de Ti, ó Deus, e que ao estudar, ó Pai, a vida desse profeta, ó Pai, que é um profeta, que é um exemplo para nós, ó Pai, possamos nos apropriar desses exemplos, ó Pai, de piedade, de uma vida dedicada ao Senhor. Nos ajude nas nossas fraquezas, ó Deus, e aumente a nossa fé, ó Pai, nos momentos difíceis, que o Senhor nos ajude, ó Pai, porque somos fracos, ó Deus, e dependemos do Senhor. Muito obrigado por tudo, eu peço que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, esse livro é um livro que eu particularmente gosto muito. Então, de todos os livros dos profetas, né, esse livro é o meu favorito. Acho que por uma série de fatores, né, porque é um livro que fala muito a respeito de vida, é um livro que, ao mesmo tempo, ele fala a respeito de muitos milagres, ele mostra como o Senhor ele usa as pessoas em todos os lugares, inclusive no meio dos gentios, né? Então é um livro que ele é realmente muito interessante e rico em ensinamentos para a gente. Então, propriamente dito, vamos começar o nosso estudo acerca do livro de Daniel. Bem, o nome de Daniel significa Deus é meu juiz. E se nós pararmos para observar a história de Daniel, nós vamos observar que em vários momentos Deus ele vai se colocar como o juiz das nações, né? Aquele que tem o controle e o domínio sobre todos os reinos. Então é um nome bastante apropriado para a função profética que Daniel ele exerce. Daniel ele nasceu em Jerusalém. Ele nasceu aproximadamente no ano 623 a.C. Então ele nasceu mais ou menos ali no período, no finalzinho do reinado do rei Josias, que foi um rei santo, né? Que como nós vimos na aula da professora Juliana, ele foi um rei que trouxe uma grande reforma política, religiosa e moral para Israel. Então foi um reinado muito abençoado. E ao mesmo tempo, Daniel ele nasceu também no início do ministério do profeta Jeremias. E isso é muito importante porque quando nós formos ver lá na frente, no capítulo 9, no capítulo 9, nós vamos ver que Daniel estava estudando os escritos do profeta Jeremias. Então, Daniel teve essas duas referências, né? A referência de Josias, que foi um rei santo, e a referência do profeta Jeremias, que foi um homem muito temente a Deus também. Nós vemos pela história que Daniel foi levado muito jovem para o cativeiro babilônico. Então Daniel tinha somente 18 anos quando ele foi retirado de sua família, de sua nação, de sua terra e foi levado para a Babilônia sob o comando do rei Nabucodonosor. Tá? Antes de nós começarmos a entrar em um pouco mais de detalhes na história do livro, na estrutura e falar um pouco do contexto a respeito do profeta Daniel, é importante a gente trazer um tema que é interessante, que é acerca dos argumentos a favor ou contra o livro de Daniel estar no cânon. Como os irmãos sabem, o cânon, na verdade, é o conjunto de livros que são considerados inspirados divinamente. Então é importante a gente acompanhar ou entender que ao longo da história nós tivemos os processos de canonização, ou seja, os processos em que os livros eles eram avaliados conforme o seu conteúdo para saber se aqueles livros eles eram inspirados por Deus ou não. E por incrível que pareça, o livro de Daniel é um dos livros que é mais criticados, né, pela crítica chamada crítica modernista. Bem, a crítica modernista vai criticar a maior parte dos livros, especialmente aqueles livros que contêm milagres, né, os livros miraculosos, e a gente vai ver um pouquinho. E aí, embora eles sejam dos livros canônicos, né, que é mais questionados pelos críticos,
ele nunca foi questionado pela tradição judaica, e a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhes. Então eu trouxe aqui para os irmãos um resumo dos argumentos, eu vou colocar aí, que são contrários à presença de Daniel no cânon. O primeiro é o seguinte, os críticos afirmam que a autoria do livro ela é posterior aos eventos citados, né? E esses eventos eles estariam, na verdade, esse livro, na verdade, teria sido escrito, né, no período intertestamentário, mais especificamente no período que é descrito pelo livro dos Macabeus, que é um livro que não é canônico, porém é um livro de alto valor histórico. Né? Então ele vai falar acerca de o que aconteceu com os judeus no período em que não houve profecia em Israel, nos 400 anos de intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. Então o que acontece é que o cânon dessa seção da Bíblia, Daniel no cânon judaico, ele não está entre os profetas, mas ele está entre os escritos. E o cânon dos escritos, né, que é a mesma divisão onde se encontra Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó, ele só foi acabar no ano de 165 a.C. Então os críticos vão dizer, não, se o cânon acabou em 165 a.C., então esse livro, por conter informações do período dos Macabeus, esse livro com certeza foi escrito nessa época e não nos anos 600, no século VI a.C., que foi o período onde aconteceram aqueles eventos. Mas na verdade esse argumento é muito falho. Por quê? Nós temos livros como Salmos e Provérbios que são bem anteriores a Daniel, né, que são livros aproximadamente da época de Reis ou até anterior a esse período, que também só foram colocados no cânon. Na verdade o cânon só foi fechado em 165 a.C., ou seja, mesmo o processo só tendo finalizado nesse período, né, que já é quase próximo ao nascimento de Jesus, esses livros eles são mais antigos e ninguém questiona essa antiguidade deles, digamos assim. Então dizer que o livro de Daniel ele não deveria estar porque o cânon só acabou nesse momento é um argumento que não faz muito sentido, né? O segundo argumento é que alguns críticos vão dizer que existem imprecisões históricas, né, especialmente relacionados a alguns nomes, alguns termos, né, algumas palavras gregas vão aparecer nesse texto. Então eles vão dizer, não, os gregos só surgiram depois. Como que no século VI a.C. existem palavras gregas nos escritos de Daniel? Bem, muitas descobertas arqueológicas confirmam a historicidade do profeta Daniel, porque alguns nomes citados, por exemplo, como o rei Belsazar, eles foram descobertos recentemente por meio das descobertas arqueológicas. Então esse argumento da historicidade ele também é falho. Além do que, muito embora a história aconteça no século VI, a Grécia, a língua grega, ela já existia. E nós temos que entender que naquela época a Grécia já fazia comércio com as nações. A Babilônia foi um império mundial, né, assim como a Pérsia. Então, na verdade, a gente observa que existia um comércio entre essas nações. E embora houvesse uma língua comum que era o aramaico, muitas dessas transações também poderiam acontecer em língua local, né? Como hoje. Nós temos, por exemplo, o inglês, que é uma língua considerada universal, mas isso não impede que num comércio estrangeiro nós utilizemos o português. Ou então nós nos apropriemos de uma língua estrangeira para descrever um termo. Quantos termos nós adotamos no inglês no português, não é verdade? Então, não me vem agora nenhum exemplo, né? Mas a gente tem muitos termos que são de língua estrangeira, por exemplo, feedback, que é a palavra retorno, né? Então, muitas vezes nós estamos escrevendo um texto em português e nós utilizamos uma palavra de outro idioma para categorizar aquilo que nós queremos dizer, né? Porque é uma coisa que está em uso. Então, a presença das palavras gregas, né, no livro de Daniel não quer dizer que ele foi escrito posteriormente. Tá? Isso já existia a possibilidade dessa troca de língua, de idioma nesse período. Isso não invalida em nada. E o último ponto, dos que eu separei, na verdade, existem alguns outros pontos, mas eu separei esses três, é que eles vão afirmar que esse livro é carregado de imagens, de símbolos, e vai falar sobre um catastrofismo, né, sobre o final dos tempos, o que é muito característico da época da literatura que nós chamamos de apocalíptica. O que acontece? Essa literatura apocalíptica,
um gênero de escrita, né, no qual nós temos a presença de diversos simbolismos, de imagens e tal. Essa literatura ela floresceu ali mais ou menos 200 anos antes do nascimento de Cristo, e ela persiste ainda por 100 anos. E a maior parte dos escritos dessa literatura são considerados como pseudepígrafos, ou seja, são textos que não são canônicos, não são verdadeiros, são invenções. E muitos desses textos vão utilizar nomes de profetas ou de discípulos que eram famosos. Então, os autores vão dizer que como Daniel tem essas figuras, essas imagens, né, todos esses simbolismos, na verdade, Daniel seria mais um desses textos apócrifos, né? Um texto que não deveria estar no cânon das escrituras. Bem, a gente tem que entender uma coisa a respeito da literatura apocalíptica. Né? Embora existam muitos textos desse gênero que sejam apócrifos, né? Nós percebemos que nem todos eles são mentirosos. Nós percebemos que apocalíptico, né, a palavra apocalipse significa revelação. E o que seria uma revelação? Seria um descortinar, né, ou seja, é algo que estava oculto e de repente Deus revela ao seu servo, ao seu profeta, né, e ele mostra através daquela visão algumas coisas. Ele pode mostrar a respeito do pecado do povo, ele pode mostrar acerca do juízo do povo, ele pode mostrar coisas a respeito de si mesmo, bem como Deus pode mostrar nessas revelações, nesse apocalipse, eventos que ainda vão acontecer no futuro. E nós devemos lembrar que Deus ele não é limitado ao tempo, cronos, como nós somos. Então, na verdade, da perspectiva de Deus, os eventos eles vão acontecer de uma maneira diferente da nossa. Então, muitas vezes, esses eventos eles se misturam. Então, coisas do futuro próximo podem se mostrar, podem aparecer junto com coisas do futuro daqui a 2, 3, 4 mil anos, digamos assim. Então, é por isso que muitas dessas visões elas tratam acerca de eventos que vão acontecer por agora, ou então próximo à vida do profeta, bem como vão acontecer 200, 500, vão se repetir em outros momentos. Né? Então, o Apocalipse ele é um gênero bastante importante, na verdade, porque ele trata a respeito da revelação de Deus. Né? A gente percebe que normalmente os escritos, né, essas imagens a respeito do futuro, elas são ricas em visões, em símbolos. E para que nós possamos compreender essas visões e esses símbolos, o profeta ele precisa nos revelar informações. Então nós vamos ver que no caso de Daniel, os sonhos, por exemplo, que são dados a ele, o Espírito Santo de Deus vai dar a interpretação a Daniel. Em alguns outros momentos, Daniel vai ter uma visão que ele não vai compreender. E quem vai dar a interpretação de alguns pontos vai ser, por exemplo, um anjo, vai ser o próprio Senhor, que vai dizer o que ele deve interpretar daquele texto. Então nós precisamos, assim como as parábolas de Jesus. Jesus ele contava uma parábola e as pessoas não entendiam. E logo depois ele fazia o quê? Ele explicava aquela linguagem, ele explicava o que ele queria dizer. Aqui é mais ou menos essa mesma coisa. Né? Essa profecia ela precisa ser explicada para que nós possamos compreender. E alguns símbolos nós podemos entender por conta da própria cultura. Então nós vamos ver, por exemplo, no livro de Daniel, muitas vezes a aparição do chifre. Né? 10 chifres, 3 chifres, um chifre pequeno. E o chifre, na verdade, ele é um símbolo que era utilizado no Antigo Testamento para descrever um reino humano. Né? Então, alguns símbolos nós conseguimos compreender até mesmo por causa do contexto cultural. Né? Então são literaturas com bastante riqueza de detalhes. Né? E a gente percebe que em muitas dessas visões apocalípticas vai existir um grande dualismo, né? Ou seja, uma grande luta do bem contra o mal. Então, ao contrário do que os críticos falam, que esse texto na verdade ele é apócrifo porque ele é apocalíptico, é um argumento também muito falho. Por quê? No Antigo Testamento nós temos diversas ocorrências de visões desse tipo. Então não é exclusivo de Daniel. Então nós vamos ver que o profeta Zacarias, por exemplo, ele também traz muito desses simbolismos. O profeta Isaías, o profeta Ezequiel, né? O profeta Isaías em especial é um profeta que falou muito a respeito do Messias. E ele foi um profeta que viveu muito antes da vinda de Jesus. Então nós vamos perceber que as profecias, as visões acerca do rei,
igual a Ezequiel, quando ele fala a respeito do trono de Deus, ou seja, são apocalipses, na verdade, são revelações de Deus a respeito de si mesmo, do seu trono, de como ele age. E desde lá de Gênesis nós temos profecias acerca do futuro. Já no início de Gênesis nós vemos o plano de Deus completamente descortinado para o homem, né? Então, embora tenha havido a condenação, o próprio Deus ele trouxe também a salvação ao homem. Então, o fato de um livro trazer simbolismos e falar a respeito do futuro, isso não invalida e não categoriza como um livro apócrifo, tá bom? E nós temos também alguns argumentos que são a favor da canonicidade do livro de Daniel. E eu vou projetar aí os argumentos. O primeiro deles é que o profeta Ezequiel, que é contemporâneo de Daniel, ele reconheceu não só a sua historicidade, né? Daniel era uma pessoa, era um profeta, mas ele também reconheceu o seu valor. Olha só que interessante. Né? Em alguns textos, em 2 versículos em especial, em Ezequiel, se não me engano, no capítulo 14, ele vai trazer uma comparação entre entre Daniel, Noé e Jó. Vai colocar Daniel no mesmo patamar desses homens que foram homens extremamente piedosos, né? Homens que eram valorosos diante de Deus. Então, o profeta Ezequiel vai reconhecer a sua historicidade. O segundo argumento mostra o seguinte, que o autor do livro, né, Daniel, o autor do livro, ele tem um grande conhecimento dos hábitos, da cultura, da religião, né, daquela época. Então ele tem do funcionamento de uma corte, ou seja, são dados extremamente relevantes e que são bastante conhecidos e bastante fidedignos a como realmente era, né? E também Daniel, ele vai citar, o outro argumento é a respeito de Jesus, eu confundi aqui. Jesus é uma outra figura histórica, né, que vai afirmar a historicidade de Daniel. E ele vai trazer vários textos, várias referências nos seus discursos, ele vai trazer informações acerca das profecias de Daniel. Então ele vai inclusive citar a abominação da desolação, que Jesus vai chamar de a grande tribulação. Ou seja, ele vai citar essa expressão, que é uma expressão que está entre os capítulos 10 a 12 de Daniel. Né? O próprio Jesus ele vai chamar a si mesmo de filho do homem. E filho do homem é uma nomenclatura que aparece aonde? No livro de Daniel. Ou seja, o próprio Jesus ele vai afirmar essa historicidade do profeta. O profeta existiu, e não só afirmar que o profeta existiu, mas vai citar esses termos que estão no livro de Daniel. Ou seja, então mostrando que esse livro ele é um livro canônico, certo? E por último, a gente pode dizer também que o Joséfo, né, que foi um dos grandes historiadores judeus do primeiro século, bem como a maior parte, a esmagadora tradição judaica e a tradição cristã, vão afirmar a canonicidade desse livro, tá certo? Então, esses argumentos, né, contra, eles são fracos, e os argumentos a favor, eles são muito maiores, tá certo? Então nós voltamos aqui um pouquinho, vamos ver um pouco a respeito do contexto histórico, agora que nós já falamos dessa parte, né? Nós precisamos lembrar algumas informações para compreender onde esse livro ele está situado na história, né? Como eu falei, ele é um livro, um profeta, que é considerado um profeta pós-exílico, ou seja, o exílio havia acontecido ou estava começando, e ele vai viver ainda alguns anos mais. Bem, a gente observa que a Babilônia foi o grande império que sucedeu o Império Assírio, né? Então a gente vê que quando a Babilônia se junta ao povo Meda, né, eles ganham um grande peso militar que foi capaz de derrotar Nínive, né, e trazer a queda de Nínive, que foi inclusive profetizada, né? E a capital da Assíria caiu no ano 608 a.C. Entretanto, no ano 605, né, o Império Babilônico ele já estava praticamente consolidado, né, e Nabucodonosor ele vai assumir o reino após a morte de seu pai, que se chamava Nabopolassar. Nós já vimos essa história anteriormente, falando dos profetas
pós-exílicos, né, de outros profetas também. Aliás, os primeiros profetas, né? E a gente observa que, mais ou menos nesse período de 605, assim que Nabucodonosor ele assumiu o seu reino, ele fez uma primeira investida, né, contra Judá, e invadiu a cidade de Jerusalém, invadiu o templo, e ele conseguiu pegar alguns objetos do templo e conseguiu levar cativo alguns jovens da realeza. Né? Então a Babilônia tinha essa característica, né, de pegar pessoas de outros povos, né, levar para mudar de lugar, exatamente para tentar mudar a cultura desses povos e tentar fazer com que eles fossem subordinados. Mas especificamente no caso dessa primeira invasão, ele pegou alguns jovens, né, da família real e da alta nobreza, né, para poder fazer parte de um treinamento na Babilônia. Então Nabucodonosor era um homem extremamente culto, um homem inteligente, um grande articulador político, um grande guerreiro. Então ele foi realmente um expoente, uma pessoa de alta relevância nos seus tempos. Foi realmente um grande imperador, e a gente vai ver que o próprio Deus vai confirmar isso, né, a grandeza desse rei humano. Então Nabucodonosor ele vai invadir Jerusalém, e ele vai levar 4 jovens, né, que a Bíblia vai citar. Não foram esses os únicos, mas a Bíblia vai destacar 4 jovens, né, que foi Daniel e os seus 3 colegas que vão aparecer mais à frente, que é Misael, Ananias e Azarias. Né, e quando eles chegam à Babilônia, eles vão ganhar nomes diferentes. Né? Então Daniel vai chamar Beltesazar, Misael, Ananias e Azarias vão se chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E todos esses nomes, na verdade, eles têm uma ligação com alguma divindade adorada pela Babilônia. Tá certo? A gente percebe que de todos os reis que passaram pelo Império Babilônico, o rei Nabucodonosor foi o rei de maior destaque, né, de maior influência e do maior número de vitórias. Né? E ele transformou a Babilônia num centro cultural de relevância mundial. Depois ele acabou sendo sucedido por 3 reis fracos, e o último deles foi o rei Belsazar, né, que ele foi designado como governante no lugar do rei Nabonido. A gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhes. Bem, e lá em 539, nós estávamos em 605 quando Nabucodonosor começou a reinar, e lá em 539, Ciro, rei da Pérsia, vai invadir a Babilônia, né, vai unir-se à Pérsia e vai finalmente derrotar a Babilônia e vai criar o império chamado de Medo-Persa. Né? E é esse mesmo rei Ciro que mais à frente ele vai criar um édito real, né, que vai permitir a volta dos judeus para a Jerusalém. E esse fato é descrito, a gente já estudou esse fato no livro de Esdras. Né? Então, o primeiro grupo de judeus que voltam para Jerusalém, eles vão voltar não sob a liderança de Esdras, mas sob a liderança de Zorobabel, né? Em torno de 50 mil judeus. Então, Daniel viveu até esse período, tá, meus irmãos? Então, Daniel viu esse fenômeno acontecer. Muito embora Daniel não tenha retornado, por já estar talvez muito idoso, ele não saiu da Babilônia e voltou para Jerusalém. Mas o fato é que Daniel ele viu as invasões para Jerusalém, né, da Babilônia contra Jerusalém. Ele foi levado cativo, ele viu o início, o apogeu e a queda do Império Babilônico, o início, né, do Império Medo-Persa. Inclusive ele viu, né, ele viveu na época em que houve o primeiro retorno dos judeus para Jerusalém. Tá certo? Então ele viveu o período, digamos, do período exílico e do período pós-exílico também. O ministério de Daniel teve aproximadamente 70 anos. Então Daniel foi um homem que morreu bastante idoso, né? Então, se nós levarmos em consideração que ele tinha 18 anos, provavelmente, quando ele foi levado, né, e o seu ministério teve uma duração de 70 anos, então Daniel viveu pelo menos 88 anos. Então, ele foi um homem que viveu por bastante tempo. Então, a gente vê um pouquinho das características gerais do livro. A gente precisa entender o seguinte: qual o propósito, qual o objetivo principal desse livro? O objetivo principal desse livro é declarar a soberania de Deus sobre as nações. Né? Então, a gente vai ver em todos os momentos Deus ele tendo controle absoluto da história e da condução desses reinos.
Ou seja, Deus ele não vai só revelar o que vai acontecer no futuro, mas ele também vai revelar o desfecho. Então, por mais que em alguns momentos os reinos humanos eles vão ser vitoriosos, nós vamos saber que ao final Deus ele vai conseguir não, ele vai trazer a vitória ao seu povo, né? Afinal, Deus ele é soberano e ele é muito maior, não existe nenhum poder comparado a ele. Né? Então a vitória ela já é certa, já é garantida. Muito embora vão haver percalços, né, ao povo de Deus nesse intervalo. E a gente pode dividir esse livro em duas partes. A primeira parte, que é dos capítulos 1 ao 6, ela compreende os capítulos históricos. Vamos falar acerca da história, né? Ou seja, Daniel e seus amigos na corte real. Então vai trazer esses fatos históricos que vão ser narrados. E dos capítulos 7 a 12, nós vamos ter os capítulos que são denominados proféticos. Ou seja, vão falar a respeito das visões que Daniel teve, especialmente as visões acerca do futuro. Tá ok? Então eu vou projetar aí para os irmãos entenderem. Eu peguei esse quadro de um vídeo muito interessante da internet, depois eu posso divulgar para os irmãos. Eu fiz uma adaptação, na verdade, né? Porque o vídeo ele é em inglês, na verdade, o desenho ele é todo feito em inglês e é um livro, mas ele é um vídeo legendado que dá para os irmãos assistirem. Mas eu achei essa estrutura muito interessante porque ela ajuda a gente a visualizar algumas coisas, tá certo? Então nós podemos observar aí que Daniel ele tem uma estrutura muito interessante. Primeiro, que ele é escrito em dois idiomas. Ele é escrito no idioma hebraico e também no aramaico. O idioma aramaico, para a época, seria como o inglês para os dias de hoje, ou seja, era um idioma no qual as transações econômicas e comerciais elas aconteciam. Né? Então era a língua falada pelos gentios, digamos assim, e também pelos judeus que faziam comércio. E nós temos também a língua hebraica, ou seja, a língua que é voltada para o povo judeu. Então nós vamos observar ali embaixo, se os irmãos observarem bem, nós vamos ter que o capítulo 1 é escrito em hebraico e os capítulos de 8 até 12 também são escritos em hebraico, tá certo? E nós temos uma grande parte central que é escrita em aramaico, ou seja, os capítulos 2 até o capítulo 7. Então essa parte toda ela é escrita em aramaico, né? E a gente entende que embora a mensagem seja para o povo judeu, a gente vai ver que as profecias de Daniel têm uma característica bastante gentílica, ou seja, Daniel queria que os povos que não fossem Israel tivessem conhecimento acerca da história, acerca daqueles milagres que aconteceram. Tá certo? Então era uma forma de Daniel, digamos, divulgar esse conhecimento, essas histórias, tá certo? A gente percebe que o livro de Daniel ele é repleto de imagens, né, e simbolismos, como eu falei, que são próprios daquela literatura apocalíptica. E como eu também já havia comentado, nem todos os símbolos, né, eles vão ser interpretados, nem todos os simbolismos vão ser interpretados pelo sábio profeta. Mas o que eu queria destacar também é que esse livro, embora ele seja um livro com bastante profecia, ele é um livro que vai trazer Daniel como um exemplo de humildade, de piedade, de uma vida piedosa, de dependência de Deus. Então Daniel foi um homem de grande caráter e ele foi inclusive honrado pelas cortes gentias, ou seja, ele foi um homem que assumiu papéis extremamente importantes. Da mesma forma que a gente vê José lá no passado, né, que era um homem muito temente a Deus e que foi honrado, né, por um rei, nós vamos ver que com Daniel aconteceu a mesma coisa. Então ele era um homem extremamente capaz, extremamente inteligente, mas também extremamente dependente de Deus, um homem que tinha uma separação grande de Deus, um homem que decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, né? Um homem que se mantinha separado, um homem que orava 3 vezes ao dia. A gente vai ver que esse inclusive foi o motivo pelo qual Daniel foi condenado, né, à cova dos leões. Então nós vamos ver que era um homem extremamente dedicado à leitura das escrituras. Então Daniel ele estava estudando o livro do profeta Jeremias quando um anjo chegou e viu. A gente vai ver que chegou e trouxe uma revelação. Né? Nós vamos ver que em determinados momentos Daniel jejuou e orou, né? E como isso foi importante para ele ter recebido algumas mensagens, ou seja, ele é um homem cuja vida deve nos inspirar. Então existe uma grande importância nas profecias,
né, que esse livro traz. Mas a gente precisa focar mais no caráter e nessas singularidades do profeta Daniel do que na profecia em si. Então, por isso que eu vou dedicar agora um tempinho para que nós possamos refletir acerca da estrutura, das histórias acerca desse livro. E é muito interessante a gente observar que Daniel ele foi chamado no livro de muito amado por 3 ocasiões, né, pelo anjo do Senhor. Ou seja, muito amado é um título que lembra bastante o título que Jesus deu ao discípulo João, que era o discípulo amado. Então, se nós observarmos, Daniel era um homem no Antigo Testamento, comparado ao que João foi para Jesus no Novo Testamento, tá certo? Então, um homem muito amado por Deus e um exemplo para todos nós. Enfim, vamos dar uma breve estudada, né? A respeito, vamos passar bem panoramicamente pelos capítulos do livro do profeta Daniel, tá certo? Daniel, lá no capítulo 1, vai mostrar que ele e os seus amigos foram escolhidos para um programa de treinamento que durava 3 anos na Babilônia, né? E após esse período eles foram aprovados, digamos, com louvor, né? Digamos não, foram aprovados com louvor e eles passaram a trabalhar na corte real. Mas ao viverem na corte real, eles perceberam o seguinte, que os costumes, muitos dos costumes, especialmente os costumes alimentares, eles eram costumes contrários ao que era prescrito na lei, né? E eles eram homens extremamente devotos ao Senhor, extremamente dedicados ao Senhor, né? Então, por conta disso, eles decidiram não se contaminar. Mas eles não podiam simplesmente desobedecer um decreto real, uma ordem real. Então, o que eles fazem? Eles propõem ao chefe, né, imediato deles, o superior deles, que seja feito um teste, no qual nos primeiros dias, durante 10 dias, eles se alimentem somente de vegetais e água, né, e findo esses 10 dias, esse chefe viria novamente e avaliaria para ver se eles estavam bem, se eles estavam saudáveis, né? Então eles fizeram essa proposta e ao final do período a Bíblia mostra que Deus honrou, né, e mostrou que eles tinham uma aparência muito melhor do que a dos demais jovens que haviam passado naqueles testes. Eles tinham muito mais saúde e principalmente muito mais sabedoria do que todos os outros sábios babilônicos. Então Deus honra o sacrifício desses jovens, né? Então isso traz uma lição para a gente, né? Daniel, a Bíblia diz no capítulo 1 de Daniel, que Daniel decidiu, capítulo 1, versículo 8, Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, Daniel não queria contaminar, embora estivesse vivendo numa corte estrangeira, ele não queria se contaminar com os hábitos estrangeiros, né? E isso é mais ou menos o que nós vivemos enquanto crentes. Estamos neste mundo, mas não devemos nos contaminar com as coisas deste mundo. Então essa é a lição que o profeta traz nesse primeiro capítulo. Então, a partir do capítulo 2, nós vamos ver um pouquinho acerca de como foi a vivência de Daniel e de seus amigos na corte real. Okay? Então, já no capítulo 2, nós vamos ter que o rei Nabucodonosor ele teve um sonho. Ou seja, bem no início do seu reinado, ele teve um sonho. E esse sonho o incomodou bastante, né, a ponto de que ele convocou todos os sábios da Babilônia para que eles revelassem e interpretassem. Olha só que interessante. Esse sonho, Nabucodonosor ficou tão incomodado, mas ele não contou o sonho. Ele queria que os sábios contassem, revelassem o que ele tinha sonhado e também fizessem a interpretação. E por mais de uma vez ele convocou os sábios, e os sábios falavam, não, conte-nos o sonho, que nós daremos a interpretação. E Nabucodonosor mostrou-se irredutível. Ele falou, não, quero que vocês me contem um sonho e a revelação. Né? Até que ele se irritou e mandou executar, né, todos os sábios da Babilônia. Até que Daniel ouve a respeito disso, ouve a respeito dessa condenação, e chega para um dos sábios e ele pede um tempo, né, para que ele possa orar a Deus e pedir a revelação a Deus a esse sonho. Né? Então, a Bíblia vai dizer que Daniel e seus amigos eles oraram para buscar a presença de Deus e que Daniel recebeu a revelação do sonho do rei numa noite. Bem, eu vou colocar a imagem, né, a respeito do que Daniel viu. Daniel ele viu, na verdade, uma imagem
né, de uma estátua que era formada por na verdade, quatro tipos de metal, né? E essa estátua ela era grande, ela se erguia sobre a terra, mas ao final, uma pedra não lapidada por mãos humanas, ela vem, destrói essa imagem, né, esse ídolo, essa pedra se torna uma grande montanha que domina sobre toda a terra. E esse foi exatamente o sonho da Nabucodonosor. Reconhece, né, que aquele foi o sonho, e Daniel dá a ele a sua interpretação. Bem, a interpretação está relacionada aos 4 tipos de metais que são revelados no sonho, né? Então, se nós observarmos aí, o texto vai nos dizer que a cabeça dessa estátua ela era de ouro. Então, nós vamos ver essa parte do peito, né, e dos braços era formada por prata. Essa parte do quadril, né, e do abdômen era formada pelo metal bronze, e as duas pernas eram formadas por ferro, e por fim os pés, eles eram formados parte por ferro, né, e parte por barro. Bem, e na verdade cada um desses elementos corresponde a um reino humano. Então, especialmente esses 4 primeiros vão significar 4 reinos humanos que o profeta vai revelar. E esse sonho, essa revelação, meus irmãos, ela é extremamente importante. Por quê? A revelação que é dada ao rei Nabucodonosor no capítulo 2, ela vai se repetir de outras formas, com outros e novos detalhes, né, nas demais visões de Daniel. Então, todas as outras visões vão estar relacionadas a essa, tá certo? Então, Deus revela a Daniel que a cabeça de ouro era o próprio rei Nabucodonosor. Então nós vemos aí o metal ouro, que era o metal mais valioso, né? Então ele foi realmente um rei de grande relevância, e o metal ouro ele simboliza isso, né? O segundo reino é um reino inferior, nós já percebemos que é um metal prata, né? E ele seria o Império Medo-Persa, tá certo? O terceiro, que é a parte de bronze, nós vamos descobrir a Grécia, que iria depois suceder o Império Medo-Persa. E o quarto não foi revelado ainda. Nessa visão não havia sido revelado que reino seria esse. Na verdade, mais para frente nós vamos observar que essas duas pernas, na verdade, elas vão mostrar o Império Romano, que mais à frente vai se dividir em ocidental, oriental, tá certo? E por último, a gente vai voltar um pouquinho mais na frente nesse detalhe, é que nós vamos ter dedos, o pé que é formado por ferro e barro. E o que é importante destacar aqui, meus irmãos, é que se nós observarmos, ferro e barro não formam uma liga. Então, embora eles se juntem, eles não formam uma liga. E eles também não são muito resistentes, ou seja, vai mostrar já que estão se falando de reinos humanos, que no futuro, em algum momento, vai haver um reino que vai se juntar a outro, eles vão se unir em alguma aliança, mas entretanto essa aliança não vai ser muito firme, ela vai ser uma aliança temporária, tá certo? Então, uma aliança frágil, que pode ser inclusive desfeita, e a gente vai ver alguns detalhes a respeito dessa teoria um pouquinho mais para frente, tá certo? Então, como eu falei, por fim vai vir uma pedra não lapidada por mãos humanas, e a gente pode interpretar essa pedra não lapidada como o próprio Messias, né, que vai destruir aquela estátua e vai se tornar uma grande montanha, ou seja, trazendo assim a imagem de que no final o Messias derrotará todo o reinado humano, né, e vai estabelecer o seu reino sobre toda a terra, ou seja, ele vai ser estabelecido acima de todos os outros reinos, né? E a gente observa que por conta dessa interpretação, né, dessa revelação e interpretação, Daniel foi honrado e foi colocado como governador, e os seus amigos também foram honrados. E o rei Nabucodonosor, pela primeira vez, reconheceu a grandeza do Deus de Daniel, tá certo? Passando um pouquinho mais para frente, no capítulo 3, nós vamos observar agora um evento que não aconteceu com Daniel, mas com seus amigos que eram governadores em outras partes da Babilônia, né? Então a gente percebe que, embora Nabucodonosor tenha se sentido impactado, né, com esse sonho e com as revelações do profeta Daniel, seu coração ainda não estava muito convencido a respeito da grandeza de Deus,
né? A prova disso é que ele mandou fazer uma grande estátua de ouro, né, em homenagem a si próprio, para que essa estátua fosse reverenciada e assim os seus servos, ao se curvar perante ela, eles demonstrassem assim a lealdade ao rei, tá certo? E aí o que acontece é que a gente vê, que a gente sabe, que os amigos de Daniel, eles se recusaram a se curvar perante a estátua, né? Eles se recusaram abertamente, porque eles não poderiam se curvar diante de nenhum rei humano. Então Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a curvar e por isso eles foram lançados em uma fornalha acesa. E a Bíblia vai dizer que essa fornalha inclusive foi esquentada 7 vezes mais do que o normal. Tá certo? E o que acontece é um grande milagre. Porque na fornalha, a fornalha estava tão quente que as pessoas que foram jogar os 3 homens, elas morreram queimadas. Né? Mas após algum tempo, o rei, observando aquele espetáculo, aquela tortura, ele observa que os homens, eles estavam andando livremente, eles haviam sido amarrados, de repente eles estavam andando pela fornalha. E mais interessante, não haviam somente 3 homens, mas havia uma 4ª pessoa dentro daquela fornalha, né? E o rei Nabucodonosor vai falar que aquele quarto, ele tinha uma aparência semelhante ao filho dos deuses. Ou seja, existia ali um anjo, um ser celestial que estava livrando aqueles homens daquele castigo. E aqui nós entendemos novamente a presença de Cristo, né? Então a gente vê que Jesus, ele apareceu de maneira não encarnada algumas vezes no Antigo Testamento, né? E essas aparições de Jesus Cristo, né, como o anjo do Senhor, né, e nesse caso aqui como o 4º homem na fornalha, nós chamamos elas de cristofania. Ou seja, são cristofanias, que são aparições de Cristo antes da sua encarnação. Né? E muitas vezes elas vão trazer mensagens de Deus ou vão trazer livramento, como foi esse caso aqui. Né? E aí, vendo essa cena, ele falou, venham para fora, né? Saiam da fornalha. E os homens saíram, né? Os 3 amigos de Daniel saíram, e as suas roupas não estavam queimadas, nem chamuscadas, e nem cheiro de fumaça havia nelas. Né? Então esse milagre também mexeu novamente com o rei Nabucodonosor, que reconheceu a grandeza novamente de Deus, mas ainda continuava incrédulo. Tá certo? E aí, por fim, nós vamos para o capítulo 4 de Daniel, e eu vou trazer novamente aquele quadro do início para que eu possa mostrar uma coisa interessante. Eu coloquei um quadro vermelho entre os capítulos 4 e 5, por quê? Essa parte cinza, esses quadros cinzas, mostram que essas histórias andam em par. Né? Então, capítulo 4 e 5, eles tratam do mesmo tema. Então, nós vamos ver aí o orgulho do rei Nabucodonosor, né? E o castigo que virá sobre ele. E o capítulo 6, capítulo 4 vai falar sobre Nabucodonosor, e o capítulo 5 vai falar sobre o orgulho e o castigo do rei Belsazar. Então, os temas são bastante parecidos. Bem, mas especificamente no capítulo 4, né, o rei Nabucodonosor, ele vai sonhar com uma grande árvore, né, que se estendia até os céus, até que ela foi cortada, né, e foi amarrada com correntes, né, então ela não foi eliminada totalmente da terra. E isso perturbou muito o juízo do rei Nabucodonosor, e mais uma vez ele chamou Daniel, que orou e foi dar a interpretação. E Daniel diz o seguinte, que a árvore, ela representava o próprio rei, porque aquele rei era grande em majestade. Então a árvore estendia-se muito alto e dava abrigo a pessoas e a vários animais, mostrando essa grandeza que o rei Nabucodonosor tinha. Né? Mas, entretanto, pela sua falta de humildade e orgulho em reconhecer a grandeza de Deus, Deus que era soberano, ele iria disciplinar o rei Nabucodonosor. E é por isso que essa árvore ela é cortada. Né? E a profecia diz que esse rei ele seria castigado e ele viveria como os animais, sob o orvalho, né? E seus pelos se tornariam como penas de águia. Enfim, ele ficaria durante 7 tempos longe, né, do seu reino, exatamente como castigo pela sua falta de humildade. E quando Daniel acabou a interpretação, a Bíblia diz que o rei, beleza, mas eu sou o grande rei, né? Ou seja, ele colocou a si mesmo como um grande rei, e nesse mesmo momento o sonho se cumpriu. Né? Então Nabucodonosor, ele se tornou como um animal selvagem, ele perdeu a sua sanidade, né? E ele passou a viver sobre o orvalho.
e isso durou por um período de aproximadamente 7 anos. Né? Então o número 7 ele aparece várias vezes nesse livro. A gente vai falar um pouquinho disso também mais para frente. O fato é que depois desses 7 anos, Deus retornou a lucidez a esse rei, ele reconheceu a grandeza e a soberania de Deus, né? E ele se arrependeu, né? E por isso Deus permitiu que ele voltasse à sua faculdade mental e pudesse reinar novamente. Então, a partir desse ponto, não existe mais nenhuma informação no livro de Daniel acerca do rei Nabucodonosor, o que indica que esse rei ele voltou o seu coração a Deus, né, e a adoração a Deus, e por isso Deus o restaurou a esse trono. Né? Por fim, aí já dando prosseguimento ainda nesse intervalo, né, nós já vemos que o capítulo 5, voltando aí à imagem, a gente já vê que teve um intervalo muito grande de tempo, né? Então, entre Nabucodonosor e o rei Belsazar. O rei Belsazar, na verdade, ele era neto do rei Nabucodonosor. Então, Daniel era um jovem quando essa profecia aconteceu com o rei Nabucodonosor, e nós vamos ver que os eventos, né, que a profecia descrita no capítulo 5, na verdade, Daniel já era um homem bastante idoso. Provavelmente ele tinha ali uma idade de 85 anos. Então passaram-se muitos anos, então talvez 60 anos entre um capítulo e outro. Né? Então, nesse ponto da história, inclusive, Judá já havia caído, o reino de Judá já havia caído e o povo estava completamente no cativeiro. Né? Então, o rei dessa época, na verdade, era o rei Nabonido, que era filho de Nabucodonosor. Ele havia se ausentado da capital, porque o país estava em guerra, e deixou o seu filho, né, Belsazar, como governante da Babilônia. E apesar do país estar em guerra, né, Belsazar resolveu dar uma grande festa. Né, e para essa festa, ele utilizou instrumentos, utilizou copos, taças, que eram do templo de Jerusalém, ou seja, ele usou os objetos sagrados de adoração no templo para uma festa pagã regada a vinho, inclusive com a consagração de comidas e consagração de talvez até mesmo suas vidas a outros ídolos. Né? Então, no decorrer dessa festa, as pessoas observaram assustadamente uma coisa: apareceu uma mão. E essa mão começou a escrever numa parede. E as pessoas ficaram extremamente assustadas, o texto diz isso. Né? E ninguém conseguiu compreender aquela mensagem. Foi aí que eles resolveram chamar a Daniel, né? E Daniel ele trouxe não a revelação aquelas palavras, né? E o texto de Daniel capítulo 5, 25, né? 26 a 28 vai dizer o seguinte: essa é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ou seja, Daniel interpretou, o rei honrou ele com diversas honrarias, mas a Bíblia fala que naquela mesma noite o rei foi morto, né, e os medo-persas finalmente dominaram a Babilônia. Ou seja, se nós fizermos uma comparação entre os capítulos 4 e 5, nós vamos observar que os dois reis eles foram orgulhosos e não aceitaram a mensagem de Deus. Um foi castigado, rei Nabucodonosor foi castigado, né? E depois desse castigo ele arrependeu-se e foi restaurado ao trono. E esse segundo rei foi castigado e foi morto naquela mesma noite, ou seja, mostrando que o orgulho era comum a esses dois reis humanos, né? E não só esses reis humanos, mas na verdade a todos os reis humanos, né, de todos os tempos. O orgulho é uma coisa que é bastante comum nessas autoridades, né? Passando um pouquinho mais à frente, nós vamos para o capítulo 6. Nós vamos ver um pouquinho de Daniel na cova dos leões. Né? Então, o contexto histórico desse capítulo é o seguinte: é anterior aos eventos, né? E a gente observa o seguinte, não é anterior, é posterior a esses eventos, né? Aos eventos que estão no capítulo 5. Já havia o domínio persa, e a gente observa o seguinte, que os persas, eles haviam feito uma estrutura de administração do seu reino de maneira diferente dos babilônios.
Então eles pegaram e dividiram em 10 regiões administrativas, digamos assim, e essas 20 regiões, eram chamadas de satrapias. Né? E cada uma dessas satrapias tinham sátrapas, nome difícil, né? Que eram autoridades responsáveis por governar. Então, desses 20 governadores, digamos assim, 3 eram extremamente importantes e acima deles só havia realmente o rei. Né? Mas a Bíblia nos diz que Daniel era um homem muito respeitado pelo rei. Da mesma forma que ele foi respeitado nas cortes babilônicas, ele também foi respeitado nas cortes persas. Né? Então era um homem que era tido em alta estima. Entretanto, né, por ser um homem muito querido e muito respeitado, ele despertou a inveja de governadores que se achavam, talvez, que deveriam ter mais estima do próprio rei. Né? E aí, o que eles fizeram? Tentaram perseguir Daniel, mas como eles não achavam nada para acabar, digamos assim, com a sua imagem, o que eles fazem? Eles são bastante astutos e eles convencem o rei a editar um decreto real, uma norma real. E para os persas, um decreto real ele não pode ser anulado. Né? Uma vez que o rei ele emite aquele decreto, ele não pode voltar atrás. Então a gente observa o seguinte, que eles convencem o rei a editar uma norma dizendo que seria proibida a adoração a qualquer deus que não fosse o rei. Então eles conseguem editar essa norma. Por quê? Porque lá o capítulo 6 ele vai nos dar a informação que Daniel ele orava no seu quarto 3 vezes ao dia, ou seja, isso era uma coisa que era visível. Né? Então essa dedicação de Daniel ao Senhor era visível, né, às outras pessoas. Então Daniel orou ao Senhor 3 vezes ao dia, orava ao Senhor, e ele acabou por conta disso sendo preso, porque a lei e o rei inclusive não queria que Daniel fosse preso. Né? Mas os sábios lembraram o rei, olha, uma vez que você edita uma norma real, não pode voltar atrás. Então o rei, mesmo com o coração angustiado, e o texto diz isso, ele condena Daniel à cova dos leões. Né? Então o rei acabou sendo obrigado, né, a cumprir a sua própria norma. E Daniel foi lançado assim na cova dos leões. E a Bíblia diz que o rei, aquela noite, ele não conseguiu dormir, ele ficou extremamente chateado, ele jejuou, e não queria que nenhuma música aparecesse, né, que nenhuma música fosse tocada ali na sua corte. Né? Então mostrando um luto, digamos assim, pelo profeta Daniel. E a Bíblia diz que logo de manhã o rei ele foi atrás ali da cova dos leões e ele diz, né, com pouca esperança, ele chamou o nome de Daniel. Ao que Daniel respondeu e disse que ele estava ali, que Deus havia mandado um anjo para que segurasse a boca daqueles leões. Né? E a Bíblia diz que o rei se alegrou tanto, né, que tirou Daniel ali da cova, né, honrou a ele, e não só fez isso, mas como também pegou os seus inimigos e suas famílias se jogaram na cova dos leões. E eles mal entraram na cova, os leões despedaçaram todas aquelas pessoas. Né? Então mostrando ali o livramento de Deus e o juízo de Deus também sobre os gentios. Né? Então o que a gente observa aí, eu coloquei esse quadro da estrutura, é que os capítulos 3 e 6 eles estão relacionados. Né? Então, no primeiro ali a gente observa os amigos de Daniel sendo provados por meio da fornalha, né? Tendo sua fé provada, né? Por conta da adoração a outro ídolo. E no capítulo 6 nós vemos a situação parecida. Agora, Daniel é o homem que está sendo colocado à prova, né? É o homem que tenta ser que é castigado, né? Pelos homens, as pessoas fazem investidas de castigo sobre ele, né? E a gente vê os 2 milagres de Deus acontecendo. Então, os amigos de Daniel na fornalha, e muitos anos depois, Daniel já devia ter aí 85, 88 anos, ele foi livrado da cova dos leões, tá certo? E aí nós vamos dar prosseguimento e nós vamos falar um pouquinho das visões de Daniel que acontecem a partir do capítulo 7 e elas vão se estender até o capítulo 12, ou seja, a partir daqui nós vamos ver aquela parte profética. Até agora nós demos uma pincelada na parte histórica, nos eventos históricos, e agora a gente vai dedicar um pouquinho de tempo às visões de Daniel. Então, colocando mais uma vez o nosso quadro, peraí, que eu coloquei o quadro, agora sim.
Eu coloquei alguns destaques para os irmãos entenderem aí de vermelho, né? Então, o capítulo 2, ele vai fazer um par com o capítulo 7. Ou, não só com o capítulo 7, mas a partir da visão do capítulo 2, nós vamos ter as visões dos capítulos 7, 8 e 10 a 12. Ou seja, então essas partes aí que estão de vermelho, elas estão extremamente relacionadas. Ou seja, Daniel vai falar a respeito do juízo, né, de Deus e do controle soberano de Deus sobre todas as nações. E essa é a mensagem central, né, que mesmo em momentos de perseguição severa de reinos humanos, Deus ele vai sempre proteger o seu povo. Então aí no capítulo 7 de Daniel, nós vamos ver o primeiro sonho de Daniel. Ele vai falar sobre os 4 animais que saem do mar, as 4 bestas, né? Então esse sonho ele aconteceu no período do rei Belsazar, ou seja, cronologicamente ele está antes da queda, né, do Império Babilônico. Né? E cada um desses animais, na verdade, eles vão simbolizar o que aqueles 4 metais também simbolizavam, ou seja, um reino humano que viria, né, sobre a terra. Então a Bíblia vai falar a respeito de um leão, de um urso, de um leopardo e por último vai falar de uma besta terrível, né? O leão, na verdade, ele simboliza a Babilônia, o urso ele vai simbolizar a Pérsia, o leopardo ele vai simbolizar a Grécia, né? E o animal terrível, a besta, ele vai simbolizar Roma. E a gente vai observar que esse animal terrível ele tem uns chifres, né? E de repente um único chifre vai acabar prevalecendo, né? Isso indica que na verdade esse chifre ele vai simbolizar um reino que ainda vai acontecer. O fato é que no capítulo 7 a ênfase maior é no 4º animal, né? Que é uma besta terrível que tinha 10 chifres. E vai surgir no meio desses 10 chifres um chifre que vai arrancar 3, ou seja, então era como se fossem 10 reinos ou 10 autoridades que vão existir, né? E dessas 10 autoridades, entre elas vai surgir um chifre pequeno, ou seja, uma pessoa que não tem tanta relevância como os demais têm. Aparentemente ele não tem tanta relevância. E quando ele surge, ele imediatamente vai arrancar 3. Mas vai dizer que esse pequeno chifre, ele blasfemava contra Deus e ele perseguia os santos de Deus sobre a terra. E no final dessa visão, o profeta vai dizer o seguinte, que um ancião ele vai estabelecer o seu trono, ele vai matar todos esses animais, vai destruí-los e vai entregar todo o domínio ao Filho do Homem, né, que é o Messias. E de modo que a partir do estabelecimento desse reino, né, todos os povos o servirão para sempre. E aí já nesse capítulo, né, muitos teólogos vão dizer que esse pequeno chifre ele vai estar relacionado à imagem da figura do anticristo que vai aparecer lá nos capítulos 13 e 17 do livro de Apocalipse. Mais à frente a gente vai verificar isso. Então ali no capítulo 8, prosseguindo, né, de Daniel, nós vamos ter a sua segunda visão, né, e a segunda visão vai tratar acerca da luta entre um carneiro e um bode, tá certo? E aí vai falar o seguinte, que o carneiro ele representava o Império Medo-Persa e o bode a Grécia, né? Então, o grande chifre que havia nesse bode, né, vai falar que o bode ele vai destruir o carneiro, né? Ele tinha um grande chifre, ele é considerado o primeiro rei grego, que é chamado de Alexandre o Grande, né? A gente vê historicamente Alexandre o Grande. Mas o texto prossegue e diz que 4 reis vão seguir a esse rei, ou seja, eles vão aparecer chifres menores, né? Ou seja, vão mostrar o seguinte, que esse reino vai ser dividido em 4 e que esses 4 eles não vão ter a mesma grandeza do chifre maior, ou seja, eles não vão ter a mesma força desse rei maior, né? E ao final vai surgir um rei menor, porém muito feroz, né? Ele vai tentar se igualar a Deus e perseguirá o povo santo, mas ele será derrotado por Deus ao final. Então esse pequeno chifre, né, ele muitas vezes vai ser associado à imagem do rei grego Antíoco Epifânio. Esse rei grego ele é do período dos Macabeus, retratado nessa época, e ele reinou por volta do ano 165 a.C. E ele profanou o templo
sagrado, ele colocou ídolos no templo, ele matou e perseguiu muitos judeus. Então ele é um homem extremamente mau, né, que perseguiu o povo e trouxe a destruição, digamos assim, do templo, impediu a adoração dos judeus no templo e os perseguiu com grande veemência. Então alguns teólogos vão dizer que esse pequeno chifre ele representava esse homem iníquo, esse homem maldoso, maligno mesmo, né, que perseguiu o povo de Deus. E alguns vão defender que esse chifre, na verdade, mais uma vez, vai estar se referindo à figura do anticristo que aparece ali nos capítulos 13 e 17 de Apocalipse, no Novo Testamento. Tá certo? Seguindo esse nosso estudo, ali já no capítulo 9, nós vamos ver que Daniel ele vai fazer uma oração. E ao final desse momento de oração e de estudo da palavra de Deus, um anjo vai trazer uma outra profecia, uma outra visão a ele. Então, esse episódio ele já vai acontecer. Os outros estavam ainda, essas duas visões, né, dos animais e a visão do bode e do carneiro, elas aconteceram ainda sob o domínio babilônico. Ou seja, bem depois, já no domínio persa, Daniel ele vai ter esse episódio que está estudando os livros do profeta Jeremias e vai ter uma outra revelação da parte de Deus, né? Então Daniel ele estava estudando a parte do profeta Jeremias que falava especificamente sobre o retorno. Então o profeta Jeremias ele profetizou não só a queda de Jerusalém, né, da queda de Judá, mas ele também vai profetizar a respeito da volta do remanescente. Né? Então, como já havia se passado muitos anos desde a queda de Jerusalém, Daniel já estava naquela expectativa de que o seu povo seria restaurado após esses 70 anos que foram ditos, né, pelo profeta Jeremias. E aí, por conta disso, o capítulo vai dizer que Daniel ele jejuou, orou, confessou os pecados do povo, pediu para que Deus os perdoasse e cumprisse as promessas que ele tinha para o seu povo e os levasse de volta até a Jerusalém. Né? Mas, no entanto, Deus, né, ele manda o seu emissário, Gabriel, e aí nós vamos ler o texto aí de Daniel capítulo 9, versículo 24, que nos vai dizer o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Ou seja, Daniel estava esperando aí nesse momento uma restauração do seu povo após esses 70 anos. Mas, embora o remanescente fosse retornar aos 70 anos, né, o que acabou acontecendo realmente, a gente vê isso, né, vai acontecer a volta do povo com Zorobabel, depois a segunda volta com Esdras, depois mais à frente nós vamos ter em Neemias a reconstrução do templo. O povo de Deus ainda iria passar por um período muito maior de castigo. Né? Então esse castigo de 70 anos ele foi aumentado 70 vezes, né? E aí vai falar que é exatamente esse período das 70 semanas. E aí a gente precisa fazer algumas observações. Né? A gente geralmente usa semana como intervalo de 7 dias. Uma semana são 7 dias. Mas na Bíblia, a palavra semana ela é um coletivo, ou seja, é um número que representa um coletivo. E essas semanas elas podem se referir a dias, podem se referir a meses ou podem se referir a anos. Então vai depender do contexto, né, onde essa palavra está escrita. E a gente observa que nesse caso, fazendo diversos cálculos, os teólogos chegaram à conclusão que o mais apropriado é entender cada uma dessas semanas como um coletivo de 7 anos. Ou seja, então se são 70 semanas de 7 anos, então nós teríamos aí 490 anos, digamos assim, né, para o acontecimento desses eventos. Esse período das 70 semanas começou com um decreto que permitiu a reconstrução de Jerusalém, que vai estar escrita lá em Neemias. Ou seja, então vem Neemias ele vai reconstruir a cidade de Jerusalém. O Messias ele vai vir após na nossa 69ª semana, né?
483 anos após a ordem de restaurar a Jerusalém. Então o texto ele vai falar que vão se passar 69 semanas até que o Messias ele venha e ele reine. Entretanto, as profecias, especialmente as profecias lá de 10, contidas nos versículos de 10 a 12, vão mostrar que essa última semana ela está suspensa. Né? A gente não sabe exatamente em que local do tempo ela está, ou ela estava. Se foi ali antes do nascimento do Messias, pouco depois do nascimento do Messias, ou se é uma coisa que vai acontecer no futuro. O fato é que diz que no meio desses últimos 7 anos, ou seja, desses 3 anos e meio, a adoração ela cessaria por completo no templo, né? E havendo então, portanto, um tempo de grande perseguição ao povo de Deus, e ao final mostra Deus ele derrotando um indivíduo maligno. Então o fato é que esse ponto é um ponto de grande divergência entre os teólogos, né? E aí eu coloquei alguns argumentos e algumas 3 situações, 3 possíveis interpretações para essa questão das semanas. Bem, um grupo de teólogos, né, eles vão acreditar, na verdade, que nós estamos vivendo um longo intervalo até que os eventos do final dos tempos aconteçam, ou seja, eles acreditam que como a igreja não foi profetizada no Antigo Testamento, essa era dos gentios, né, que a igreja, digamos assim, ela não foi profetizada no Antigo Testamento. Então a era da igreja ela deu como se fosse uma pausa na contagem desses tempos de semanas. Ou seja, e esse tempo só vai voltar a correr a partir do retorno de Cristo. Então é como se a gente tivesse uma grande suspensão aí, né? E aí somente a partir da volta de Cristo, né? Enfim, no momento que Cristo retornar, é que os eventos dessa última semana vão acontecer, ou seja, então vai haver os 3 anos e meio de prosperidade, depois os 3 anos e meio de perseguição, onde a adoração no templo ela vai ser cessada, e nesse tempo vai surgir a figura do anticristo, né? E até que Jesus ele venha, né? O Messias ele venha e derrote esse anticristo, né? Vai ser um período de grande tribulação e tudo mais. Nesse grupo normalmente estão os teólogos que defendem a posição chamada de milenaristas, né? Acreditam na literalidade do milênio e que assim, o Daniel ele está falando a respeito de um tempo futuro, né, nas suas profecias. Elas não referem-se somente ao passado, ao surgimento do Messias, mas também a um tempo de perseguição futura, tá certo? Mas essa não é a única visão acerca da interpretação desse texto. Nós temos um outro grupo também, né, que ele vai acreditar que esses eventos todos, inclusive os eventos dessa última semana, eles se cumpriram antes do nascimento do Messias, especialmente por conta do trágico reinado de Antíoco Epifânio, né? Como eu falei anteriormente, esse rei ele suspendeu a adoração no templo, ele perseguiu e matou muitos judeus, então foi um período de extrema perseguição até que esse povo foi restaurado, né? Então isso na verdade cumpriria o calendário de Daniel e culminaria na vinda do Messias, tá certo? E que não, na verdade esse tempo futuro não existe, não está profetizado em Daniel. Esse é o segundo grupo. Entretanto, nós temos um terceiro grupo que vai acreditar que essa última semana está relacionada à morte de Jesus Cristo, à sua ressurreição, né? Já que o anticristo ele vai perseguir o Messias, digamos assim, e também vai haver a destruição do templo em Jerusalém em 70 depois de Cristo. Então essa destruição simbólica estaria relacionada ao cumprimento dessas semanas. Bem, o fato é que todas essas teorias elas têm suas limitações. Elas não conseguem explicar totalmente os simbolismos e o cálculo de anos, de tempos, né, para o cumprimento dessa visão, né? Então todas elas têm as suas limitações e a gente não pode saber com exatidão qual delas é a verdadeira ou é a mais verdadeira, porque os símbolos e números não vão bater perfeitamente, né, redondinho, com nenhuma delas. A preferida é essa primeira, né, que eu falei, a visão mais defendida, é exatamente a visão de que, na verdade, os eventos descritos, né, dessa última semana vão ainda acontecer no futuro. Tá? Essa é a mais
a opinião mais, talvez a mais defendida. Mas as outras duas também têm a sua base bíblica. Mas existe uma possibilidade também de todas elas estarem em algum grau corretas, ou seja, a gente percebe que a profecia bíblica ela tem o que a gente chama de efeito telescópico, ou seja, a profecia ela começa ali naquele tempo, mas ela vai ampliando os seus efeitos com o passar do tempo e atingindo outras épocas. Como eu falei, a visão de Deus do tempo, né? Deus não está sujeito ao nosso tempo, ele tem, digamos assim, o seu tempo próprio, a sua existência própria. Então os eventos eles acontecem de forma, Deus vai ver esses eventos de uma forma diferente. Então quando o profeta ele traduz isso, né, para nós, né, como seres que estão presos ao tempo, seres temporais, fica um pouco imperfeito e não claro a que tempo esses eventos estão se referindo, se é no presente, se vai ser no futuro imediato ou se no futuro mais distante, né? Então por isso de alguma forma essas visões todas elas podem estar corretas, elas podem ter significado a imagem de Antíoco, a imagem depois da queda do templo e podem relacionar a um tempo futuro, porque Jesus ele vai falar, dá a entender que vai haver um tempo futuro de perseguição e Apocalipse ele vai trazer um maior detalhamento a respeito dessas profecias dizendo a respeito da perseguição dos povos. O fato é que a mensagem aqui, meus irmãos, é a seguinte: vai existir perseguições, né, ao povo de Deus, mas o Senhor ele vai livrar o seu povo ao final dessas perseguições. Então é uma mensagem de esperança, tá certo? E aí por fim nós vamos para a terceira visão de Daniel, que é uma visão que explica um pouquinho melhor, na verdade, esses eventos, né? E aí a Bíblia diz o seguinte, que após 3 semanas de jejum e oração, Daniel ele teve uma visão por meio do arcanjo Miguel. E a Bíblia vai dizer que Miguel ele se atrasara porque ele estava numa batalha espiritual contra espíritos malignos que dominavam ali a Pérsia. Então esse relato, eles mostram que existe realmente uma batalha espiritual, né? Existe um mundo espiritual ao nosso redor, né? Mas não é um incentivo para a gente acreditar no exagero a respeito dessa realidade, digamos assim. A batalha espiritual é uma realidade, né? Mas nós devemos lembrar que o responsável, né, por essa batalha, na verdade, é o próprio Deus, né? E que, na verdade, embora haja uma batalha, digamos assim, Deus todo poder e autoridade, tudo vem de Deus, né? Então não existe a menor possibilidade de derrota, né? Então todos esses eventos que acontecem até agora, que o profeta inclusive traz a visão, eles servem para mostrar exatamente a soberania de Deus. Então Deus está permitindo ali, né? Deus coloca para que aquilo aconteça, aquelas situações vão vir, né, com diversos propósitos, né, para corrigir o seu povo, né? A gente vê que Deus sempre trouxe o castigo para o povo de Israel para trazer a contrição, para depois trazer arrependimento e diversas lições. Então Deus ele vai trazer esse mal, vai permitir esse mal, de modo que lições sejam aprendidas pelo seu povo, né? E para que o seu povo entenda que ele é soberano sobre todas as situações, tá certo? Bem, o fato é que na visão foi revelado que 4 reis persas ainda reinariam. E depois desse período, um grande imperador grego vai dominar os persas, e isso a gente viu lá na visão anterior, né? Do bode, que esse imperador seria o imperador Alexandre o Grande. Depois esse reino foi dividido em 4 partes e seus governantes lutaram entre si. E aí nesse contexto ele vai explicar novamente a respeito desse pequeno chifre, né, que esse chifre vai ser o homem da iniquidade, e ele vai na verdade ser representado pelo chamado Rei do Norte. Ele vai falar de uma luta entre o Rei do Sul e o Rei do Norte, e esse Rei do Norte ele vai cometer diversas barbaridades, ele vai cessar a atividade religiosa, ele vai perseguir, ele vai matar. Então vai falar um pouco mais acerca da ação desse ser maligno no meio do povo de Deus, tá certo? Então, dando a entender que no final dos tempos, o anticristo ele vai seguir esse mesmo padrão de maldade, vai seguir esse padrão de perseguição, né? Matando inclusive a muitos fiéis, mas a mensagem ao final é uma mensagem de esperança, dizendo que todos os fiéis, aqueles que guardarem a palavra de Deus, podem ter esperança, pois os seus nomes eles estarão no livro da vida. E aí eu queria projetar, meus irmãos, um quadro, só para os irmãos entenderem,
que na verdade essas profecias elas se repetem ao longo do livro, né? O significado delas, na verdade, ou seja, é como se fosse dado uma ênfase, né, a respeito dessa mudança entre os reinados humanos. Então, se nós observarmos aí em cima, nós vamos ter aí na coluna na coluna de cima, Babilônia, os reinos, né? Pérsia, Grécia, Roma, a era da igreja. E esse quadro, na verdade, a gente observa que a tendência dele é acreditar naquela primeira visão, né? Que a igreja gerou uma pausa no tempo, um período indeterminado, e só os eventos do final do mundo que vão, os eventos do final dos tempos, final do mundo, final dos tempos é que vão despertar os últimos acontecimentos, né? Então ela mostra o quadro a partir dessa visão. Mas o que eu queria focar é o seguinte: se a gente observar aí, nós temos aí a referência bíblica na primeira coluna, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 10 a 12. Ou seja, nós vamos ter essas mesmas imagens se repetindo. Então vamos lá na Babilônia. A Babilônia vai aparecer no capítulo 2 de Daniel como a cabeça de ouro da estátua, e lá em Daniel 7 ela vai aparecer como o leão. Lá, prosseguindo a Pérsia, que foi o império que dominou a Babilônia. Então, a Pérsia vai aparecer no capítulo de Daniel 2 como o peito de prata. Em Daniel 7 ela vai aparecer como um urso. E no capítulo 8 ela vai aparecer como carneiro, né? E na visão de Daniel 10 a 12 vai ser falado que esse reino é a Pérsia. Lá no final, a próxima, né, a Grécia, que foi o império que dominou os persas. Então nós vamos ver que em Daniel A2 a Grécia foi representada pelo ventre de bronze, no capítulo 7 como leopardo. No capítulo 8 ela vai ser representada como bode, como grande chifre, né, que é Alexandre o Grande. Os 4 chifres que vão ser os reis que vão se seguir após a morte de Alexandre o Grande, mas que vão ser menor, né, em poder, e vão mostrar depois, no capítulo 10 a 12, uma Grécia dividida entre a Síria e o Egito, que foi o que acabou acontecendo, né? Depois temos o Império Romano. Esse Império Romano ele vai aparecer profetizado ali no capítulo 2 de Daniel pelas pernas de ferro, e a gente observa que as pernas, por serem duas, mostram exatamente as divisões de Roma Ocidental e Roma Oriental. No capítulo 7, Roma vai aparecer como um animal terrível, né? E aí esse período, em Daniel 8, ele vai ser colocado como um interadvento, ou seja, um período de intervalo entre Roma e a era da igreja, tá certo? E aí, segundo essa visão, nós vamos ter o período indeterminado, e aí em Daniel 8, pequeno chifre, e Daniel 12 a 12, o rei obstinado, enfim. Continuando aí, a Confederação das 10 Nações, que em Daniel 2 vão aparecer como os pés e os dedos de ferro, aqueles que vão formar uma aliança não muito forte. Em Daniel 7 vai aparecer como os 10 chifres e pequeno chifre. E Daniel 10 a 12 nós vamos ter o julgamento e a ressurreição. E por fim teremos o rei messiânico, que no capítulo 2 é representado pela pedra e pela montanha, e no capítulo 7 pela imagem dos santos que vão governar a terra. Bem, meus irmãos, independente da visão que nós temos, né, se esses eventos, parte desses eventos vão acontecer no futuro, como eu falei a respeito da última semana, né, descrita no capítulo 9 de Daniel, ou se a gente acredita que, na verdade, todos esses fenômenos, todos esses eventos principais já aconteceram, né, ou antes do nascimento do Messias, ou no primeiro século. O que vale a gente aqui entender é que nós temos aí um padrão, né? E é o que a gente pode ter de maior ensinamento a respeito do livro de Daniel. Então nós temos um padrão e uma promessa divinas, né? O padrão de que todos os seres humanos e os seus reinos, eles acabam se tornando como bestas. Não é à toa que essas visões elas são muitas vezes representadas como animais, porque nós vemos lá no início de Gênesis, né, que o ser humano ele foi colocado como coroa da criação, mas com a responsabilidade de administrar a terra. Então, era para que nós deveríamos ser pessoas que administravam a terra com justiça, com os valores divinos. Mas o que acontece é que o ser humano,
ao se esquecer de Deus e ao glorificar a si mesmo, ele se torna como esses animais no campo. Ou seja, eles matam, eles destroem, eles trazem pecado, eles trazem iniquidade. E é isso que nós vemos os reinos humanos acontecer, não é verdade? Então, toda a história, mesmo nos dias de hoje, o que nós vemos é que existe uma propagação dessa iniquidade. Porque os homens, eles esquecem de viver conforme a vontade de Deus. Eles perdem esse temor a Deus, eles mudam os seus próprios valores, perdem os valores divinos e acabam se comportando como bestas, né? Como animais. E muitas vezes, em muitos momentos, esses reinos, né, essas figuras de autoridade, vão acabar perseguindo o povo de Deus, né? E aí o que a gente vai ver é que o livro de Daniel vai trazer também não só um padrão de comportamento de autoridades humanas, mas vai trazer também uma promessa de que o Senhor ele é soberano sobre todas as coisas, né? Que Deus ele tem a completa soberania e o completo poder, e ele vai trazer no final não só a derrota, né, desses governos humanos, mas ele vai resgatar o seu mundo, resgatar o seu povo, né, e vai estabelecer o seu reino sobre todas as nações. Então, por mais que venhamos a ser perseguidos, né, e nós vamos ver isso lá em Paulo falando a respeito dessa perseguição em Coríntios, né? Então, por mais que sejamos perseguidos, atribulados, nós não somos desanimados, né? Então, a gente precisa confiar que o Senhor ele vai trazer o livramento ao seu povo, né? Então, aqui a promessa de Deus é que Ele estaria conosco mesmo nos momentos de perseguição, né? Então, nós vemos ao longo da Bíblia que os profetas, os santos de Deus, os discípulos e apóstolos, todos eles foram perseguidos, alguns tiveram até mortes terríveis, mas eles criam uma promessa de libertação futura, no estabelecimento de um reino messiânico, de um reino futuro. E então nós não precisamos temer, né, os reis humanos, nem ter medo desses acontecimentos, porque eles não estão alheios à vontade, à soberania e ao controle de Deus. Todos esses eventos descritos na palavra de Deus, eles estão sobre a condução divina. Então, por mais que haja perseguições e tudo mais, nós não precisamos temer, porque sabemos que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Então não é uma guerra incerta, em que nós não sabemos se vamos ganhar. Não, nós já temos a revelação, nós já sabemos que o próprio Deus será vitorioso, que o próprio Deus estabelecerá o seu reino sobre a terra. Então, na verdade, isso deve nos gerar uma devoção, um amor, uma busca por mais de Deus. Mesmo em tempos difíceis como o que estamos vivendo, buscarmos mais ao Senhor. Essa deveria ser a nossa busca natural, tá certo? Então podemos confiar na soberania de Deus. Então é isso que eu tinha para falar para os irmãos hoje. Esse é um livro bastante interessante, né, com muitas informações. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode me consultar. Peço desculpa que eu dei algumas gaguejadas aí ao longo do caminho, fiquei um pouquinho perdido, mas é porque realmente são muitas informações, e qualquer coisa os irmãos já sabem que eu estou aí à disposição de todos, tá bom? Um bom domingo, um bom final de semana, que o Senhor abençoe a todos nós, amém?